confronto equilibrado. Acho que o Corinthians em casa é sempre muito forte. E a tentativa é sair vivo de Itaquera sem uma derrota, considerando que o Palmeiras é um time muito forte fora de casa, mais forte fora de casa do que dentro. E o Palmeiras é um time mais habituado do que o Corinthians a esse momento, né? A essa hora aguda da temporada, inclusive a maratona. Não acho que o Corinthians seja a carta fora do baralho, que nem muita gente achava. Mas acho que o Palmeiras é ligeiro favorito. Rapaziada, hoje é dia de derby histórico. Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil vai pegar fogo, e a mídia esportiva trazendo aí as últimas informações desse grande clássico e as opiniões deles aí a respeito desse jogaço de logo mais, beleza? Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos conferir a partir de agora a mídia falando sobre esse jogaço aí, Corinthians e Palmeiras Copa do Brasil. Motivação não falta, né? Acho que todo mundo quer seguir o mais adiante possível na Copa do Brasil, por tudo que ela representa. E o Palmeiras não é diferente, né? A gente fala dessa questão de estabilidade no Palmeiras. É um time que vem sob o comando do Abel desde o final de 2020, com um trabalho muito sólido sob o comando dele. O Abel já enfrentou o Corinthians 18 vezes nesse período que está no comando aí do Palmeiras, né? Enquanto o Corinthians vinha passando por técnicos diferentes, né? Então foram 18 confrontos com 8 vitórias, né, da equipe do Palmeiras aí sob o comando do Abel. 7 empates e apenas 3 derrotas. Então tem um retrospecto mais que positivo aí também para essa partida de hoje. O que mais a gente pode falar a respeito, né? A escalação do Palmeiras. O que a gente acompanhou é que, em função, né, da ausência de 2 jogadores, aí o Murilo, que está tratando ainda, o Bruno Fux continua, né, nessa escalação titular. E aí tem a questão também do Felipe Anderson. O jogador está tratando uma inflamação no quadril. A dúvida do Palmeiras fica justamente aí no ataque. Então, entrou com o Luigi na partida contra o Grêmio. Teve uma atuação um pouco mais discreta, mais tímida aí nessa partida. Então, para hoje, é bem provável que quem entre como titular pela primeira vez seja o Ramon Sosa, né? Um reforço que o Palmeiras trouxe nessa janela. Já entrou em campo 4 vezes, mas sempre saindo do banco, sempre sendo uma alternativa aí para o Abel. Houve uma preocupação também com a condição física desse jogador, que estava de férias antes de se juntar ao elenco do Palmeiras. Ele teve partida pela seleção paraguaia, mas foi pouco utilizado ali também na reta final dele no Nottingham Forest. Então, foi trabalhando ali condicionamento físico e pode ser que hoje pinte entre os titulares, né, do Palmeiras. Até para a gente dar uma passada aqui pela possível escalação, né? O Palmeiras pode vir com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Sosa ou o Alan também, que é uma opção, né? O Facundo Torres e Vitor Roque. Esse pode ser o Palmeiras hoje para enfrentar o Corinthians nesse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A movimentação aqui hoje é mais de trabalhos externos, né? Pessoal que vem trazer alguma coisa, vem prestar algum serviço. Os jogadores chegaram hoje por volta das 9h30 da manhã aqui na Academia de Futebol. A gente chegou antes deles, inclusive, por aqui. A gente acompanha também essa movimentação aqui na Marquês de São Vicente, do pessoal sempre passando e gritando ou o nome do Palmeiras ou o do rival também, não tem como evitar, né? Mas como eu estava falando, às 9h30 da manhã chegou aqui, os jogadores chegaram aqui na Academia de Futebol, às 10 teve um trabalho de ativação, agora há pouco foi o horário de almoço, então agora períodozinho de descanso, lanche, pré-eleção, 7 horas da noite, o elenco do Palmeiras deixa aqui a Academia de Futebol em direção à Arena do Corinthians para essa primeira partida, Rizek. Obrigado, Amanda. Bom trabalho aos dois e grande abraço a vocês. Até a próxima aqui no Seleção. Pegar as informações dos nossos repórteres, colocar de novo os campinhos prováveis na tela, fazer algumas considerações. Estava aqui viajando nas informações que eles passavam, olhando os nomes. Não sei se vocês vão concordar, mas... Bom, eu acho que o time do Palmeiras é melhor que o do Corinthians, quando você analisa individualmente, né? Os elencos, então, com certeza, né? Com certeza, tem nem dúvida isso aí. Mas o Corinthians tem uma certa vantagem no seguinte quesito aqui, olhando do meio para frente. Eu acho que o Corinthians tem jogadores já mais estabelecidos no clube. Você pensar, o Carrilho entrou no ano passado já muito bem, parece que joga há muito tempo no Corinthians. O Corinthians só tem o trio de ataque, velho. O Garro, o Roberto e o Memphis já tem essa rodagem, daquela arrancada fantástica que o time teve no ano passado. O Palmeiras está mais se remontando com o carro em movimento, né, do ano para frente. Então o Evangelista está começando a substituir o Richard Rios.
O Facundo Torres ainda não engrenou, não é um jogador que você fala, pô, esse aqui já está jogando há muito tempo bem. Sosa e Alan, idem, embora o Alan tenha jogado super bem o Mundial, o Sosa é uma novidade. O Vitor Roque está começando a engrenar e o Maurício já está desde o ano passado lá. Mas se você pensasse em nomes que já estão enraizados, como, por exemplo, o Gustavo Gomes, o Everton, o Palmeiras não tem esses nomes do meio para frente. Ele perdeu essas referências do meio para frente. Acho que o Corinthians tem mais jogadores também com poder de decisão. Sabe aqueles caras que o jogo está complicado? Por exemplo, vou dar o exemplo do Garro ano passado. Aquele jogo estava 2-0 para o Palmeiras na Arena Barueri. O Palmeiras chegando mais no início do jogo, né? O jogo estava ruim para o Corinthians ali até. E aí até o Garro fazer o que fez. E ele tira o coelho da cartola e muda o jogo, né? O Memphis, alguém pode dizer que não pode fazer isso? É claro que pode. O comportamento dele em campo... O Memphis, quando é o jogo que ele escolhe, ele faz muita diferença. Pois é. Não, o Grafo tá rindo. Ué, Grafo, o Memphis tem 2 jogos. O que ele larga e o que ele escolhe. O jogo que ele escolhe, cara... Não faz sentido. Mas o Memphis não tem um histórico tão forte em clássicos, né? Assim, mas eu digo assim... É uma lacuna. É aquele cara que, às vezes, ele tá mal no jogo. O time tá sendo dominado. Ele recebe uma bola e faz uma jogada que ninguém tá passe que ele deu pro esperando. Romero no Morumbi. Isso aí, é esse tipo de jogada. Eu só vou discordar de você com relação ao Facundo Torres. Eu acho que a temporada dele é muito boa. E acho que e agora ele jogando pelo lado direito... Mas muito boa, ele nem conseguiu se firmar ainda como titular. É porque, assim, ele teve uma pequena queda antes da Copa do Mundo de Clubes, realmente. E ali o Alan estava muito bem, era a despedida do Estevão. Por isso que ele acaba não jogando tanto na Copa. Mas se você pega o ano dele até maio, vamos botar assim, é muito bom, cara. É um início muito bom de Palmeiras. E agora jogando pelo lado direito, que é onde ele foi contratado para atuar, até tendo mais liberdade para sair da direita, vindo para dentro. O Palmeiras tem jogado com os laterais atacando simultaneamente, algo que não acontecia anteriormente. A tendência é de um crescimento. Acho que é um jogador que pode ele decidir. está crescendo, eu concordo com você. É que eu acho que são jogadores ainda do meio para frente, pouco enraizados no clube, ainda pouco estabelecidos. Nem sei se isso é uma vantagem, é um fato. O trio, Yuri, Memphis e Garro, e eu acho que o Carrilho é um quarto elemento importantíssimo, mas focando no trio, porque a primeira vez que o trio vai jogar junto com o Dorival, ele tem números excelentes com a camisa do Corinthians. São 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, aproveitamento é altíssimo, de 72,5%. Na Neoquímica Arena, esse trio em 11 jogos nunca viu uma derrota corintiana. São responsáveis por 21 dos 54, a metade praticamente, dos gols do Corinthians. Então, assim, esse trio, eu sei que o Roberto está voltando e o próprio disse contra o Botafogo que teve lances ali que se ele tivesse em atividade, jogando no quarto domingo, ele não perderia. Eu sei que ele está voltando. Mas esse trio é a melhor notícia que o Corinthians poderia ter para o jogo de hoje, né? O trio reunido de novo e o Garro bem fisicamente, né? E descansado, né? O Garro torcer agora para ser o jogo do Sim e do Memphis, que costuma ser mais frequente em Itaquera que fora. Para o Garro que está voltando, ter cumprido suspensão contra o Botafogo acabou sendo algo bom para a preparação para esse jogo, né? Ele pega um intervalo de uma semana, jogou com o Cruzeiro, vai jogar de novo hoje. Para um cara que está retomando o ritmo, é claro, é bom você estar jogando, mas acho que a recuperação foi completa de um jogo para o outro, ele vai chegar de 0 bala para essa partida. Eu acho que tem mais uma vantagem na escalação do Corinthians em comparação com a do Palmeiras. Você estava falando do poder de decisão, dos jogadores mais consolidados, acho que tem mais força física no meio-campo. Do Corinthians? Acho que o Corinthians tem um time mais competitivo na faixa central do campo. Principalmente se vier agora a opção com a saída do Rios, né? Muito, eu tô pensando muito nisso. Com a saída do Rios, eu acho que o time do Palmeiras perde um pouco de competitividade ali por dentro. O Evangelista é um bom jogador, mas se ele for a opção, isso se acentua. Se ele entrar com o Martínez e Moreno, por exemplo, seria algo para aumentar um pouco essa capacidade de imposição física no meio. Eu acho bem provável disso acontecer. E é uma possibilidade, né? Então, assim, a gente está imaginando aqui um Palmeiras e um Corinthians com essas escalações, pelo que a gente tem visto de amostragem recente. O que você está projetando, então? Em vez do Evangelista, o Martínez. Você joga com 2 volantes que são mais firmes na marcação. Você muda essa característica do segundo física. homem de meio para colocar mais pegada por ali. Entrou bem o Evangelista na função do Ele é tá bom jogador, sem dúvida. Ele é muito mais criativo do que Martínez. Se você usa o Evangelista um pouco mais avançado, como o Bragantino usou várias vezes, é mais uma alternativa que você tem. A gente está falando muito sobre o Ramon Sosa ou o Alan. Você pode abrir o Maurício, cara, e usar terceiro homem meio campo o Evangelista. Acho que para o Palmeiras, esse primeiro jogo é não deixar a coisa fugir do controle. A minha não, completa. Como é o primeiro jogo fora de casa. Eu entendo que cada um, o Rizek abriu fazendo um comentário que é estatístico, que não tem discussão.
como os dois conseguem também, eventualmente, resultado Olha o fora de desempenho, casa... vamos rodar o desempenho do Palmeiras. É óbvio que o Corinthians ganha mais do que o Palmeiras, mas o Palmeiras é o time que tem mais vitórias. O Abel, na Neoquímica Arena, se Arena. não me engano, são 2 vitórias e 2 derrotas. Ele não tem e 4 empates. Quer dizer, Não é negativo o não é retrospecto. negativo. Mas o Corinthians, ainda assim, para mim, pro jogo de hoje, ainda é a melhor chance, gente, de abrir um caminho. Sim. O Palmeiras sabe disso. Então, Eu tô- o jogo de hoje é um jogo mais para tentar controlar. Eu tô bem curioso para saber como é que vai ser a estratégia do Palmeiras. Se vai ser um time... Dá trabalho, porque é muito, né? Parabéns a quem fez. Ah, deve ter salvo também, né, Rizek? Isso aí, em algum lugar. Oi? É só ir Isso já deve estar atualizando, salvo em né? algum lugar. A gente aqui na Seleção tem salvo. Não dá. A gente vai só atualizando, né? Então, assim, ele tem 3 jogos contra o Corinthians do Wagner Mancini, 2 vitórias e 1 empate. Ele tem contra o Corinthians do Silvinho 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. O Silvinho levou vantagem sobre o Abel naqueles duelos em plena pandemia. Contra o Vitor Pereira, ele tem 3 jogos e 3 vitórias. Contra o Lázaro, 1 jogo e 1 empate. Contra o Danilo, que foi técnico do Corinthians por 1 jogo e foi justamente contra o Palmeiras no Allianz Parque, 1 jogo e 1 vitória. Contra o Luxemburgo, 1 jogo e 1 empate. Aí veio o Antônio Oliveira, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Contra o Ramon Dias, um técnico que conseguiu levar vantagem sobre o Palmeiras do Abel. O Abel enfrentou o Corinthians do Ramon 5 vezes, só tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E agora será a primeira vez do Dorival. No total, são 18 jogos contra o Corinthians, 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O desempenho do Ramon Dias fez ficar um pouco Equilibrou menos um pouquinho. díspare, né? Para fechar esse assunto Palmeiras e Corinthians, os 3 já opinaram que o Corinthians é favorito. Mas o Palmeiras é favorito? Palmeiras. Mas Mas já mudou isso daí já, com tanta coisa que você mudou? trouxe do Corinthians aí agora, viu? Então muda. Quem é o favorito e quanto, na sua opinião, Grafa? É pro confronto esse favoritismo, Zé? pra Quem hoje. avança? Quem avança? beleza. Quem avança? Eu vou 55 Palmeiras. Oi? 55 Palmeiras. 55 Palmeiras. Com E pra ele, você, Coutinho? mesma coisa. 55 Palmeiras. Acho que a vantagem existe, mas ela não é tão grande assim, não. 55 Palmeiras. E pra Vou você? botar 60 Palmeiras. Bom, vamos atualizar isso depois do jogo de hoje, evidentemente. Os 3 aqui mantendo que, numa análise lógica, e eu acho que até o corintiano mais fanático, quando faz uma análise lógica, coloca o Palmeiras como o time que começa o confronto com mais chance. E agora 1 minuto para palpite para o derby. Marco Aurélio Cunha, quanto será Corinthians e Palmeiras? 2-0 Corinthians. Chiquito! O quê? 2-1 para o Corinthians. Sgarbi. Tenho certeza que eu vou acertar esse placar. Certeza. 1-0 Palmeiras. Ulisses. 1-0 Corinthians. Ronaldão. 3-0 Fluminense e 2-0 Coringão. E a cabeça do porco? Edu. A cabeça do porco! Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Eu até falaria diferente, mas vou mudar o meu palpite. Só porque eu falei 3-0 pro Flu. 2-1 para o Palmeiras. Capela, o seu Agora vou jogar palpite. fralda. Vai jogar fralda. Vou jogar até o pica-pau agora. Vai, pica-pau, pula. Olha o Flu. Olha o Everton aqui. Ó. Gravei. 0-0. 0-0. Muito bem, que bom, acabou, mas o sofrimento só tá começando. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam ver as últimas informações de Corinthians, de Palmeiras, para esse derby aí que vai pegar fogo. Primeiro jogo de ida aí na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil, né? Um jogo que sem dúvida promete demais, e a mídia trazendo as informações, dando as suas opiniões, cada comentarista aí dando as suas opiniões, né? Bom, pessoal, é aquilo, jogo grande, né? O Palmeiras, na minha opinião, só tem que tomar cuidado ali com o trio de ataque do Corinthians, né? Que é o Memphis ali, o Yuri Alberto, mesmo o Yuri Alberto, né, se recuperando ainda. Mas eu acho que o Palmeiras tem que tomar principalmente mais cuidado com o Garro, né? Que é um cara que desequilibra assim. Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o Garro, né? E talvez juntamente ali com o Memphis, né? Mas enfim, pessoal, é jogo pra
pra ir à vera mesmo, é sangue no olho e o Palmeiras não pode bobear. É que nem os comentários aqui da turma do Seleção Sport TV. O Palmeiras não pode deixar descontrolar o jogo, enfim, o Palmeiras tem que ir lá fazer o jogo dele certinho, tentar trazer um empate, quem sabe um 1-0, um 2-1 pro Allianz Parque, é o melhor dos mundos pro Palmeiras, né? Mas enfim, deixa o seu palpite aí no campo dos comentários, deixa o seu palpite pra esse jogo, quanto que vai ser, quem vai fazer os gols. Enfim, pessoal, deixe a sua opinião, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda demais. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!